Bem-vindos ao debate. Hoje nós vamos explorar uma teoria que conecta os Cavaleiros Templários, luzes misteriosas na Inglaterra e a Arca da Aliança. A nossa análise parte das hipóteses do livro Os Cavaleiros Templários e a Arca da Aliança, de Graham Phillips. E a questão que a gente vai debater é audaciosa. E se a Arca, que é tradicionalmente vista como um objeto de poder divino, fosse, na verdade, um dispositivo tecnológico? Eu vou defender que a resposta para o poder da Arca não está na fé, mas na física. Vou mostrar como uma série de pistas, de um artefato medieval a um fenômeno geológico raro, aponta para uma conclusão chocante. A Arca da Aliança não era um objeto místico, mas uma peça de tecnologia ancestral. E eu vou argumentar que, embora a investigação seja um quebra-cabeça fascinante, as peças, elas simplesmente não se encaixam. Defender uma ideia tão radical com base numa série de coincidências e interpretações um pouco forçadas, por mais que sejam interessantes, isso parece mais ficção científica do que história, não acha? A teoria é uma construção engenhosa, sim, mas erguida sobre fundações muito frágeis. A minha posição é que as fundações são bem mais sólidas do que parecem e formam uma trilha lógica. Tudo começa com um objeto físico, uma mão de chumbo do século XIV, encontrada por um homem chamado Jacob Cove-Jones num antigo poço sagrado na Inglaterra. Na palma dessa mão existe uma espiral de prata. Esse símbolo nos leva a murais medievais e, de forma surpreendente, a gravuras rupestres no antigo Monte Sinai. Mas a conexão mais forte não é simbólica, ela é geológica. Os dois locais são capazes de gerar um fenômeno elétrico raro chamado geoplasma, que se manifesta como bolas de luz. E são essas luzes que, para mim, reescrevem a história da Arca, transformando-a de relíquia sagrada em um gerador de energia. Olha, a minha visão é que cada passo dessa trilha é um passo em falso. A gente começa com uma descoberta duvidosa feita por um personagem excêntrico do século XIX, cuja história foi vista como fraude na época. Depois a gente liga um símbolo universal, a espiral, que aparece no mundo inteiro como se fosse uma assinatura única. E por fim pegamos um fenômeno natural real, o geoplasma, e o usamos para reinterpretar textos sagrados milenares como se fossem manuais de engenharia. É um caso clássico de ver o que se quer ver, de forçar os fatos a caberem numa teoria pré-concebida, em vez de deixar a teoria surgir dos fatos. Ok, vamos direto ao ponto mais fraco que você apontou. O começo de tudo, a descoberta do Jacob Cove-Jones. O museu local na época descartou a história dele, principalmente porque ele não quis revelar como chegou ao poço usando pistas de murais de uma igreja. É uma crítica justa. Mais do que justa. É demolidora. A gente está falando de um artefato cuja história de descoberta foi chamada de fraude na época. O Cove-Jones era conhecido por ser um excêntrico que criou um mapa do tesouro complexo para outros achados. Esse comportamento não inspira muita confiança. Como é que a gente pode construir uma teoria tão grandiosa sobre uma base tão instável? Se a origem do primeiro e mais importante artefato é obscura, toda a teoria que vem depois já nasce comprometida. Eu entendo a sua desconfiança sobre o Cove-Jones, e é uma crítica válida. Mas vamos deixar a história da descoberta de lado por um instante e focar no objeto em si. O ponto é, a mão de chumbo é real. Ela foi datada do século XIV. E, se ele quisesse forjar uma descoberta para ganhar fama, por que escolher algo tão bizarro e de difícil interpretação? Uma mão de chumbo. Seria muito mais fácil inventar a descoberta de um cálice de ouro, algo que todo mundo entenderia. A estranheza do objeto, para mim, fala a favor da sua autenticidade. E é o símbolo na mão que realmente abre o mapa dessa investigação. A mão pode até ser do século XIV, mas isso não prova que ela foi encontrada naquele poço da forma como ele descreveu. Ela pode ter sido comprada num antiquário e plantada lá. Sem uma proveniência clara, ela é só um objeto antigo interessante, não o primeiro elo de uma corrente de evidências que reescreve a história bíblica. Tudo bem, vamos suspender o julgamento sobre o Cove-Jones por um momento e seguir a pista que o objeto nos dá, a espiral de prata na palma. Acontece que nos murais da Igreja de Todos os Santos, ali mesmo em Burton Dasset, a gente encontra desenhos de espirais vermelhas muito parecidas. Essa é a primeira conexão.
puramente local. Mas a investigação se torna realmente interessante quando o autor da pesquisa encontra pictogramas quase idênticos de espirais entrelaçadas esculpidos numa rocha em Jebel Madbaha, no Oriente Médio, um local associado ao Monte Sinai bíblico e, crucialmente, o antigo assentamento dos Cavaleiros Templários. Espere um pouco. A espiral é, talvez, o símbolo mais antigo e universal da humanidade. Nós encontramos em túmulos neolíticos na Irlanda, na arte dos nativos americanos, na cerâmica grega antiga. Encontrar uma espiral numa igreja na Inglaterra e outra numa rocha no Oriente Médio não é uma prova cabal. É quase uma certeza estatística. Não prova nenhuma conexão. Além disso, o próprio livro admite que a idade das espirais em Jebel Madbaha é incerta. Elas podem ter sido feitas por qualquer pessoa a qualquer momento. Usar um símbolo tão comum e sem datação para ligar templários da Inglaterra ao Monte Sinai é um salto de fé gigantesco. Eu não estou convencido por esse argumento porque a conexão vai muito além de um simples símbolo. É aqui que a teoria deixa de ser sobre artefatos e passa a ser sobre física. As colinas de Burton Desert, onde a igreja e o poço estão, têm um longo histórico de relatos sobre fenômenos luminosos estranhos. Na Idade Média, as pessoas os viam como milagres ou aparições de santos. Mas nós temos relatos modernos. Um vigário local nos anos 70 descreveu em detalhes ter visto uma bola de luz vermelha emergir do poço sagrado, flutuar pelo ar, disparar uma faísca que incendiou um portão de madeira e depois subir aos céus num movimento em espiral. Certo, e isso é fascinante. Mas estamos falando de um fenômeno natural. Cientistas da Universidade de Oxford estudaram essas luzes e têm um nome para elas: geoplasma. É um fenômeno eletromagnético raro, gerado pela geologia específica da região, que tem granito sobre uma falha geológica. A energia se acumula e é liberada especialmente depois de chuvas fortes. É ciência, não milagre. Atribuir a inspiração para murais medievais a isso é pura especulação. As pessoas pintavam espirais por 1000 outros motivos religiosos ou artísticos. Por que não poderiam ser apenas espirais decorativas? Porque o local das outras espirais, Jebel Madbaha, no Oriente Médio, é um dos pouquíssimos outros lugares no mundo onde essa mesma combinação geológica rara existe e produz fenômenos de geoplasma idênticos. Isso transforma a coincidência de um símbolo em um padrão geofísico. Não estamos mais falando de um desenho, mas de uma sobreposição de um fenômeno natural extremamente raro em dois locais historicamente ligados aos templários. A hipótese é que os templários, liderados por um nobre chamado Ralph de Sudeley, não escolheram Burton Desert por acaso. Eles estabeleceram sua base ali porque reconheceram os mesmos fenômenos que já tinham visto em Jebel Madbaha, que eles acreditavam ser a montanha de Deus. Para eles, Burton Desert era uma nova montanha de Deus. Esse é um argumento convincente. Admito que a coincidência geológica é impressionante. Mas você considerou as alternativas? A explicação mais simples: os templários estabeleceram centenas de bases pela Europa por motivos práticos, estratégia, agricultura, finanças. Burton Desert era uma área excelente para a criação de ovelhas e a lã era uma grande fonte de riqueza na época. É muito mais provável que a escolha do local tenha sido baseada em economia, não no reconhecimento de um fenômeno geofísico raro que eles nem sequer tinham o conhecimento científico para compreender. Você está projetando um entendimento do século XXI sobre uma ordem militar medieval. Eu vejo de outra forma. Eles não precisavam de um entendimento científico, apenas de um religioso. E é aqui que a teoria dá o seu maior salto e conecta tudo à Arca da Aliança. Pense nas descrições bíblicas do Monte Sinai. A sarça ardente que queimava, mas não se consumia. A coluna de fogo que guiava os israelitas à noite. Se essas foram as descrições que um povo antigo deu para manifestações de geoplasma no Monte Sinai, o que aconteceu quando eles deixaram a montanha? A Bíblia nos diz que a glória do Senhor passou a emanar da própria arca. Onde você quer chegar com isso? A teoria sugere que a arca era um dispositivo construído para conter e controlar esse fogo divino, um gerador de geoplasma portátil. E quando você olha a descrição da arca na Bíblia,
Ela se parece menos com um objeto religioso e mais com um esquema técnico. Um cientista consultado na pesquisa apontou os paralelos. O núcleo da arca, onde estariam as tábuas da lei, era feito de arenito cortado do topo do Monte Sinai, um tipo de rocha que pode produzir geoplasma sob pressão. E a arca era toda revestida de ouro por dentro e por fora. Ouro é um excelente isolante elétrico. É exatamente o design que você usaria para conter uma energia instável e perigosa. Com todo respeito, isso me parece um exagero absurdo. Você está pegando o texto mais sagrado da tradição judaico-cristã e o transformando no manual de instruções de um aparelho elétrico. A Bíblia diz que as tábuas continham os 10 mandamentos, o pacto entre Deus e seu povo. A teoria as reduz a um núcleo de arenito para gerar energia. O ouro era um símbolo de santidade, pureza e realeza, não um isolante. É uma reinterpretação completamente materialista, que ignora milênios de significado cultural, teológico e histórico do artefato. Mas essa interpretação materialista explica algo que a interpretação mística deixa como um mistério: o poder destrutivo da arca. A Bíblia não a descreve apenas como um símbolo, ela descreve como uma arma. Uma arma que consumia inimigos com fogo, que derrubou as muralhas de Jericó, que matou um homem chamado Uzá apenas por tocá-la. Esse poder destrutivo se parece muito com o potencial do geoplasma, que incendiou o portão do vigário ou um moinho de vento em Burton Dasset em 1931. Há relatos de Moisés usando a arca deliberadamente em batalha para destruir os inimigos. Isso não soa como um ato de fé, soa como a operação de um dispositivo. A teoria não nega o poder da arca, ela oferece um mecanismo físico para ele. Eu entendo o ponto, mas essa leitura é extremamente literal. A linguagem de textos épicos antigos, como o Êxodo, é cheio de hipérboles e imagens divinas para descrever vitórias e a intervenção de seus deuses. É uma forma de dizer Deus estava do nosso lado e era todo-poderoso. Reduzir essa linguagem poética e teológica a uma descrição literal de uma arma de plasma é tirar o texto de seu contexto. É mais provável que a arca fosse um símbolo religioso tão poderoso que inspirava os exércitos israelitas e aterrorizava seus inimigos, e as histórias sobre seu poder foram se tornando cada vez mais grandiosas com o tempo. A explicação histórico-cultural é muito mais simples e não exige que a gente acredite que um povo da Idade do Bronze dominava uma tecnologia que mal começamos a entender hoje. Mas e a construção? Porque um baú de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora, com varas para carregá-lo sem tocá-lo, cada detalhe parece ter uma função prática sob a ótica da tecnologia. A madeira de acácia é um mau condutor, o ouro é um ótimo condutor, ou isolante, e as varas garantem uma distância segura. É um projeto muito específico. Se fosse apenas um símbolo, por que tantos avisos sobre o perigo mortal de se aproximar ou tocá-lo? Porque na maioria das culturas antigas, o sagrado é perigoso. Tocar em um objeto divino sem a devida preparação ritual era visto como um tabu mortal. O perigo não era necessariamente elétrico, mas espiritual. As varas garantiam que apenas os sacerdotes levitas, devidamente consagrados, pudessem transportá-la, mantendo a santidade e o mistério do objeto. Cada detalhe que você vê como técnico, eu vejo como ritualístico e simbólico. São duas formas de ler o mesmo texto, e a minha se alinha com a forma como historiadores e teólogos o leem há séculos. Em resumo, a minha posição é que, mesmo partindo de uma descoberta contestada, a investigação tece uma rede de conexões que se reforçam. O símbolo da espiral, os murais, os fenômenos luminosos e, principalmente, a geologia idêntica dos dois locais convergem para uma reinterpretação radical, sim, mas internamente consistente. Ela oferece uma explicação física para o que antes era explicado apenas pela fé, sugerindo que a Arca da Aliança era uma peça de tecnologia ancestral. E eu concluo que, embora a jornada seja intelectualmente estimulante, a soma das partes não chega a uma prova.
É uma teoria construída sobre uma base duvidosa, a coincidência de um símbolo universal e a reinterpretação forçada de textos sagrados. Ela nos deixa com a mesma questão, sem uma resposta sólida. A arca era um objeto místico ou tecnológico? A pesquisa não responde a isso, apenas nos dá uma alternativa que, para mim, continua sendo altamente especulativa e improvável. E talvez o valor esteja exatamente aí, em considerar perspectivas que nos forçam a olhar para o material de uma forma nova. A busca de Cove Jones, por sinal, não terminou com o poço. A próxima pista que ele deixou, segundo a pesquisa, aponta para um vitral em outra igreja, mantendo o mistério vivo e sugerindo que ainda há muito a ser explorado. Uma caça ao tesouro que continua, o que parece apropriado para uma teoria tão cheia de reviravoltas. Ela nos lembra que por trás das histórias que conhecemos, sempre pode haver outras camadas a serem descobertas, mesmo que a gente não concorde sobre o que elas significam.